Boa noite, estamos iniciando a nossa jornada da esperança. Olá meninas, mulheres maravilhosas, hoje é a nossa terceira live da nossa jornada. Semana que vem termina as lives dessa jornada, mas do que nós aprendemos nós vamos colocar em prática, ok? Olha só as meninas entrando, Vanessa, estávamos falando no WhatsApp agora mesmo, a Kelly, Melo, Heloísa, o irmão Guilherme, seja bem-vindo também, né? Os homens também gostam de participar, fiquem à vontade, a palavra é para todos. Olá pessoal, sejam bem-vindos, estou acenando aqui, que beleza, paz querida, é muito bom ter vocês aqui, essa é a nossa jornada da esperança. Gente, eu tô aqui me achando, né, o Galvão Bueno, nem precisava usar hoje o fone, porque eu não vou interagir, né, não tem nenhuma convidada na live, mas tem um microfone aqui também, e eu gostei tanto do fone, né, que então eu tô usando aí. Pessoal, preciso que vocês me digam, pastora Eliane, querida, que saudade, a Dé também já entrou, a Grazi, boa noite, boa noite. Pessoal, ai, obrigada, Grazi, tô maravilhosa. Querida, maravilhosa é você. Tá bom o som? Tá bom a imagem, o ângulo? Tá tudo certo? Me falem aí, por favor. Glória a Deus, é a nossa jornada da esperança. Gente, já clica ali, ó, no aviãozinho e começa a compartilhar com pessoas, chamar pessoas para participar com você dessa live. Em algumas configurações do Instagram, ali onde escreve o comentário, nesses 3 pontinhos, tem a opção de mandar pelo WhatsApp também. No meu não tem, eu tenho que atualizar. Mas em algumas configurações tem essa opção e você pode mandar agora por WhatsApp essa live para que pessoas venham assistir com você. Mulheres que precisam recuperar a esperança, mulheres que têm sofrido na vida, que têm estado numa situação de dor, muitas vezes sem força para prosseguir, para continuar, que precisam de um empurrãozinho. Esse é o momento que uma amiga linda tem que mandar essa live para ela, para alcançar esta mulher, para dizer para ela: ei, você não é Mulher Maravilha, mas você é uma mulher maravilhosa, existe um Deus maravilhoso contigo para te ajudar nessa jornada, vamos recuperar a esperança. A Bruna também está conectada, a Bruna cada dia mais linda com aquelas fotos maravilhosas. Felipe, seja bem-vindo. Muito bom ter vocês aqui, certo? Pessoal, tá certo o som então? Disseram que tá tudo ótimo, que tá tudo ok. Quem está desde o início da jornada? Tem alguém que participou já do primeiro passo e do segundo passo? Esse é o terceiro e penúltimo. Semana que vem nós encerramos a jornada da esperança. Quem estava desde da primeira live? Tem alguém que estava desde a primeira live? Fala aí pra mim. A Heloísa colocou eu. Muito bem, Elo. Tem mais alguém que estava desde a primeira? Tem alguém que está pela primeira vez participando? Para quem entrou agora, essa é a Jornada da Esperança. Nós estamos na terceira live da nossa jornada. Termina semana que vem. Eu vou recapitular um pouquinho das lives anteriores para que você possa entender do que nós estamos falando. E vai ser muito importante que você fique conosco. Vai ser uma live muito prática hoje. O Senhor me deu várias chaves, nós vamos virar várias chaves nesta noite, chaves preciosas para te ajudar nesse processo de recuperar a esperança. Certo? Mas antes de mais nada, a Grazi também colocou ali, eu estava desde a primeira, coisa boa. Muito bem. Antes de mais nada, queridos, vamos então fazer uma oração, apresentando essa live a Deus, pedindo que o Espírito Santo do Senhor, ele esteja no controle e na direção de todas as coisas. Se você puder, feche os seus olhos comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nós te louvamos e te engrandecemos por essa oportunidade tão preciosa de estarmos participando, Senhor, dessa jornada.
e recebendo de Ti, Senhor, instruções específicas para que possamos recuperar a esperança. Muito obrigado, Pai, porque entendemos que o Senhor está investindo em nós, porque é um Deus de amor, um Pai maravilhoso e se preocupa com cada um de nós, suas filhas e seus filhos. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então? Pessoal, na primeira live da nossa Jornada da Esperança, nós tivemos o primeiro passo, nós fizemos um estudo de caso de Neemias. Eu contei um pouquinho da história de Neemias, que é uma história de restauração. Foi aquele homem que restaurou e reedificou os muros de Jerusalém que estavam fendidos. E o primeiro passo dessa Jornada da Esperança foi ressignificar a dor. E ressignificar significa dar um novo sentido, né? Mesmo ele sentindo a dor de saber que a sua cidade natal estava em ruínas, que os muros estavam fendidos, né? E que todo mundo estava em miséria. Quem não havia morrido estava em miséria absoluta. Neemias, ele conseguiu ressignificar essa dor, dar um novo sentido e ser um agente de mudança dentro daquele cenário caótico que ele estava vivendo. E ele foi lá, então, e reedificou os muros. Então, o primeiro passo para que eu venha recuperar a esperança é eu ressignificar a minha dor. Eu preciso entender o que dói e preciso dar um novo sentido a essa dor. A partir disso, eu já começo essa jornada, a andar nessa jornada da esperança. Esse foi o primeiro passo. Irmão Marcelo, seja bem-vinda, bem-vindo. Márcia, querida, bem-vinda, fica conosco. Muito bem. E o segundo passo da jornada da esperança, nós estudamos o caso da mulher do fluxo de sangue. E esta mulher, ela depois de sangrar 12 anos, de ter gasto tudo que ela tinha com os médicos e ao invés de melhorar, ela piorava. Essa mulher, ela estava afastada da família, ela vivia em isolamento social por ser uma mulher hemorrágica que sangrava, que tinha um fluxo de sangue, ela era considerada imunda. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus e ela disse: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. E ela, entre a multidão, mesmo se arrastando entre a multidão, ela tocou nas vestes de Jesus e de Jesus saiu virtude e ela foi curada. Ou seja, ela se tornou protagonista da sua história. Ela decidiu sair da plateia, de ser uma espectadora passiva de tudo que ela estava vivendo, e ela resolveu, né, pegar a caneta, e nós falamos muito sobre isso, né, postei depois no Instagram um texto sobre isso, né, ela resolveu pegar a caneta e então reescrever a sua história. O segundo passo para recuperar a esperança é exatamente esse: pegar a caneta e reescrever a sua história. Entender que nós somos agentes responsáveis pela mudança na nossa vida. Nós não precisamos e não podemos ficar apenas assistindo tudo o que acontece. Nós temos que tomar a frente e ser protagonista da nossa própria história, porque a história não acabou. Não importa o quanto nós temos sofrido, não importa qual é o nosso passado, não importa o que fizeram conosco, não importa quais são as tragédias que nos aconteceram, nós podemos reescrever a nossa história. E hoje nós vamos dar mais um passo importante dessa jornada para recuperar a esperança. E nós vamos estudar um outro caso da Bíblia, porque a Bíblia Sagrada é esse livro completo, que é a palavra de Deus inspirada, é uma carta apaixonada do Senhor a nós, e tudo que contém nela é para nos ensinar. Cada história que contém nela é para ministrar em nossa vida, para nos transmitir uma mensagem, um ensino. Ela é a fonte de vida que nós precisamos para superar qualquer adversidade e qualquer problema. Ok? Estão aí comigo? Tudo certo? Quem entendeu o primeiro e o segundo passo? E hoje, quem está curioso para saber, quem está curiosa para saber qual vai ser o terceiro passo? Eu deixei umas tarefas também na semana passada, né, que era pensar as possibilidades, ser um pensador, uma pensadora de possibilidades, porque isso nos ajuda a sair, né, da plateia e nos ajuda a ser protagonista da nossa história.
E eu tenho novidades para contar também para vocês, novidades bem importantes, bem preciosas. Não sei se eu conto agora, se eu conto depois. O que vocês acham? Conto agora ou conto depois as novidades? A irmã Rosane Rodrigues botou amém. Nick também, seja bem-vinda. Ângela, bem-vinda. Débora botou eu, muito bem. O que vocês acham? Conto agora ou conto depois? Duas novidades. Duas notícias boas. Agora? Será? Irmão José Vicente também entrou. Muito bem. Vou contar agora, então. Na verdade, são 3 novidades. Eram 2, agora virou 3, né? Gente, quando a nossa jornada acabar, que vai acabar semana que vem, essa jornada, eu vou lançar o e-book dessa jornada. Então, vai existir todo um material, né, em PDF, um material bonito, ilustrativo, com tudo que nós falamos nessa jornada e um pouco mais. Para ajudar você a dar continuidade nesse processo de restauração, de recuperação de esperança, recapitular o que você aprendeu, a ajudar você a desenvolver o que você aprendeu, vai ter tarefas, vai ter mensagens direcionadas, então vai ser um e-book, né, da jornada da esperança, um material, um guia para que você recupere a esperança e vai estar disponível também para que outras pessoas sejam alcançadas por esses ensinos que o nosso Deus, o nosso Pai maravilhoso, Ele tem dado a nós. Certo? Quem gostou da ideia, da primeira notícia, que vamos lançar um e-book com tudo isso que nós aprendemos, com os tópicos, com os ensinos, com as tarefas. Então vai ser muito legal, vai ser algo bem prático para abençoar mesmo, para ajudar mulheres a se posicionarem, ajudar mulheres a se reconstruírem e recuperar a esperança. Não importa o que aconteceu na vida, não importa quais foram as dores, né? Existe um futuro de esperança para nós. Pastora Neida também está conectada. Seja bem-vinda, querida. Pastora Eliane botou show. Ângela botou Deus é fiel. Que benção que vocês gostaram. Fico muito feliz. Então nós vamos lançar esse e-book e eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas porque é a revelação do Senhor a nós, suas filhas. Essa foi a primeira novidade. Agora a segunda novidade que eu quero contar para vocês é que quando terminar essa jornada também, nós vamos ter um grupo de mentoria no WhatsApp para todas as mulheres que querem ainda continuar na jornada, desejam ainda se reconstruir, querem ajuda para colocar em prática o que tem aprendido aqui na nossa jornada, nas nossas lives. Então, nós vamos ter um grupo exclusivo para mulheres, né, para recuperar a esperança, um grupo de mentoria. E eu vou estar ajudando a cada uma, então, nesse processo para recuperar a esperança. Daniela também está conectada, bem-vinda, querida, boa noite. A Ângela botou aqui para a gente dar de presente, muito bem, né? Que presentão que a gente pode dar a uma amiga, a uma colega, a uma irmã, né? A alguém da família, alguma mulher, alguma maravilhosa que precisa recuperar a esperança. Tenho certeza que vai ser bênção. E esse grupo do WhatsApp também é para nós continuarmos, né, o nosso contato e continuarmos com essa mentoria, ok? E a terceira notícia é que todas as lives dessa jornada da esperança vão ir para o YouTube. Lembra que na primeira live eu contei que eu tinha perdido a live, que eu não consegui publicar e tudo mais? Aí depois, na segunda live, eu contei, né, que eu consegui recuperar ela. Pois então, eu consegui recuperar, estou conseguindo salvar, né, todas as lives. E no final da jornada, eu vou publicar ela, postar elas no YouTube. Então vai ter um link, né, com todas as lives para que a gente possa compartilhar com outras mulheres e para que a gente possa também assistir de novo, se necessário for. E também para quem perdeu alguma, pode então recuperar assistindo lá no YouTube. E aquelas que não conseguem acompanhar, né, muitas pessoas, né, não podem estar aqui ao vivo, ou trabalham, outras têm outros compromissos, outras lives, reuniões, porque tudo está acontecendo, né, de forma online, então eu sei que é bem corrido, então vai ter todas as lives lá no meu canal do YouTube, certo? Quem gostou aí da ideia, fala gostei, então eu vou saber que você gostou, que você curtiu essa ideia, ok?
Compartilha mais uma vez essa live, compartilha aí com as amigas, manda aí pelo WhatsApp, que nós vamos iniciar agora o nosso conteúdo, certo? Eu tomo bastante água, gente, preciso hidratar bastante a minha garganta. E como eu trabalho com oratória e com comunicação, eu sei o quanto é importante, né, tomar água durante a nossa fala, hidratando a nossa garganta e cuidando da nossa voz. Olha só, pastora Milena entrou aí, seja bem-vinda, minha querida, que bom que você está aqui. A Ângela botou gostei. A Heloísa botou gostei muito, a Grazi botou gostei, vocês são muito queridas e eu tenho tido um feedback muito especial, né, das mulheres que têm participado da jornada, tem sido algo bem tremendo mesmo e que tem ido além das minhas expectativas. Tem mais uma coisa que eu me lembrei agora, eu vou precisar também de umas mulheres lindas assim como vocês. A Inês botou, Inês Paula, que bom que tu tá aqui, Inês! Colocou gostei. Eu vou precisar também de algumas voluntárias, de algumas mulheres lindas, assim, maravilhosas como vocês, que participaram da jornada para dar um pequeno depoimento. Se essa jornada de alguma forma te abençoou, te direcionou, te ajudou em algum sentido da tua vida, e se você sentir de compartilhar isso, né, aí eu vou precisar desse depoimento, que eu vou colocar alguns depoimentos no nosso e-book, né, da Jornada da Esperança, para que quando outras mulheres forem ler esse material, elas já venham entender que esse material é um material para abençoar e que se aconteceu na vida de outra mulher, pode acontecer na vida delas também. Então você pode me procurar, se você tem esse depoimento, se você quer falar algo, contar algo, então você me procura, né? Pode me chamar aqui no Instagram mesmo, pode me chamar no WhatsApp, muitos têm meu WhatsApp. Né? Quem não tem, depois eu posso deixar também aqui. Então você pode me chamar e nós podemos compartilhar dessa ideia, ok? A Leia também entrou, bem-vinda, querida, minha comadre. Saudade de você. A Paulinha também, seja bem-vinda. Muito bem, gente, vamos para o nosso terceiro passo então. Terceiro passo da Jornada da Esperança. Se você quer acompanhar na sua Bíblia, você pode abrir lá no livro de Ruth. Se você não conseguir acompanhar agora, não tem problema, eu vou ler e depois você pode também ler, acompanhar, ler mais tarde na sua Bíblia, mais tranquilo, ok? Então vou ler uma partezinha aqui do capítulo 1, tá? A partir do versículo 1. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi de Belém, Por isso um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e o da sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá. Mas no caminho, Noemi disse às noras: voltem para casa e fiquem com as suas mães, que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Amém? Essa história de Noemi é a história de uma família. Assim como você tem uma história, assim como a tua família tem uma história. A história de Noemi que eu quero falar hoje, o caso que nós vamos estudar hoje, é de Noemi. A Bíblia nos conta que um dia
ela deixou a terra de Deus, o povo de Deus, o povoado do Senhor, deixou Judá por conta de uma fome que havia sobre a terra. E eles foram peregrinar para terras estranhas, enquanto a fome não passava. Nessa terra estranha, aconteceu que o marido de Noemi morreu e ela ficou viúva. Depois aconteceu que os 2 filhos se casaram com mulheres daquelas terras estrangeiras, mas logo depois que casaram, os 2 filhos também morreram. E a Bíblia diz aqui no versículo 5 que Noemi ficou só. Mas depois no versículo 6 diz que Noemi ficou sabendo que Deus havia ajudado, abençoado o seu povo na colheita e que a fome lá na sua cidade havia cessado. Que Deus havia abençoado e agora não havia mais fome. Então nós lemos também que ela se aprontou para sair de Moabe e voltar para ajudar a sua terra. E essa história, que pode ser algo tão diferente da minha vida, ou que muitas pessoas pensam, né? Mas o que uma história da Bíblia tem a ver comigo? O que a história de Noemi tem a ver comigo? Nós vamos entender que esta história, ela vai liberar chaves para a nossa vida. Chaves preciosas para que a gente possa virar e recuperar a esperança. Eu tenho falado sempre em cada uma das lives um passo e 3 chaves. Não sei se você prestou atenção nisso. Na primeira live, que o primeiro passo era ressignificar a dor, nós vimos 3 chaves para ressignificar a dor. Depois, na segunda live, que o segundo passo era ser protagonista da sua história, nós vimos também 3 chaves para se tornar protagonista da sua história. Mas aqui na história de Noemi, que é o terceiro passo que nós vamos ver agora, foram várias chaves. Eu estou aqui com o meu caderno e eu anotei várias chaves que o Senhor está nos dando, que o Senhor está colocando em nossas mãos. Esse Pai maravilhoso, esse Pai que te ama, Ele está colocando, vai colocar chaves nas tuas mãos para que você possa girar e você possa abrir portas. E você possa entrar por portas que você ainda nunca entrou, para que você possa experimentar cura, experimentar resgate, experimentar restauração, experimentar reconstrução e recuperar a tua esperança. O terceiro passo, inspirado na atitude de Noemi, é: não desista de você. Não desista de você. Noemi estava vivendo toda essa situação. Quem concorda comigo que a situação de Noemi era muito difícil? Se você concorda comigo, diz aí: eu concordo. A situação de Noemi, o quadro, o cenário que ela estava vivendo, a dor que ela estava carregando era muito grande. Ela estava vivendo o luto, e um luto triplo. Ela havia perdido o esposo, o que já é muito doloroso, e depois perdido os 2 filhos. A Bíblia não diz se essas perdas foram próximas, se os 2 filhos morreram juntos. A Bíblia não relata em que tempo aconteceu, mas ela estava com seu coração sangrando, ela estava com seu coração dilacerado. A Bíblia diz, nós lemos aqui, que ela havia ficado só, que ela havia ficado sozinha. Mas mesmo dentro dessa situação, mas mesmo com essa dor, mesmo sentindo o seu coração sangrar, mesmo carregando dentro dela esse sofrimento, ela precisou dizer adeus para quem ela amava, estando numa terra estranha. Quem sabe com culpa, com medo, mesmo diante de tudo isso, ela tomou uma decisão, que é a decisão que nós precisamos tomar, mulheres maravilhosas, para que nós possamos viver a restauração e recuperar a esperança. Nós temos que tomar a decisão de não desistir de nós. Não desistir de nós mesmas. Tem uma frase do Augusto Cury, eu já li uma frase do Augusto Cury na live passada, mas eu anotei outra frase dele, eu já falei que ele é um autor que eu gosto muito, que diz assim: quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável. Quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é quase
incurável. Não havia Augusto Cury naquela época de Noemi. Quem sabe ela não conhecia essa frase. Quem sabe não, ela não conhecia essa frase. Mas foi exatamente o que ela fez. Ela não se abandonou. Ela não desistiu dela. E mesmo carregando dor, ela se moveu. E essa é a primeira chave que o Senhor quer te entregar nesta noite, nessa jornada. Mesmo carregando dor, mesmo carregando sofrimento, mesmo carregando incerteza, decepções, se mova. Se mova. Não espere tudo passar para se mover. Não espere a tempestade acalmar para se mover. Se você quer viver um futuro de esperança, você precisa se mover mesmo com dor. Você precisa se mover mesmo que você não tenha as respostas. Mesmo que você não saiba os porquês. Mesmo que naquele momento, nesse momento que você está enfrentando, na tua mente haja um grande ponto de interrogação. Você sabe como é isso? Na minha vida, na minha jornada, por diversas vezes, existia um grande ponto de interrogação. Que eu perguntava, por quê? Existia esse questionamento dentro de mim. Por que que isso precisava acontecer? Eu vivi 2 lutos. No segundo luto, eu disse, meu Deus, por que que isso teve que acontecer de novo? Por que essa dor de novo? Existia um grande ponto de interrogação. Mesmo que eu não questionasse para Deus, mesmo que eu confiasse no Senhor, o meu lado humano, o meu lado natural, ele tinha essa incerteza, ele tinha esse questionamento. Mas um dia eu tomei essa mesma decisão de Noemi. Eu vou me mover mesmo com dor. Quando eu estou me movendo, não significa que eu não estou sangrando, mas significa que eu acredito. Eu acredito num futuro de esperança. Aí entra a segunda chave. Então a primeira chave, se mova mesmo com dor. Pode escrever aí. Se alguém quiser ir escrevendo as chaves aí para o pessoal ir acompanhando, escreva aí. Ou se você escrevendo, você guarda mais. Ou se você está anotando, tem alguém que está anotando? Depois vai ter o e-book com todas as informações. Mas se você quiser anotar para meditar durante a semana, final de semana, anote essas chaves. Então a primeira chave é, se mova mesmo com dor. Comece exatamente como você está. Quem sabe tenha que ser se arrastando num primeiro momento. Sabe, eu me lembrei agora que eu falei se arrastando num primeiro momento de uma história até que é engraçada. Quando eu fazia faculdade ainda, eu trabalhava em Porto Alegre. Há anos atrás isso, né? Trabalhava em Porto Alegre e eu estudava em Novo Hamburgo, na Fevale. Então eu ia de Porto Alegre para Novo Hamburgo e morava em Sapucaia. Então eu ia de Sapucaia para Porto Alegre, trabalhava o dia inteiro de Porto Alegre, eu ia para Novo Hamburgo e de Novo Hamburgo eu voltava para Sapucaia. E quando eu conseguia pegar um lugarzinho, eu fazia isso de trem. Teve um tempo que eu fazia de van, mas a maior parte do tempo eu fiz de trem e ônibus. Eu pegava um ônibus do meu local de trabalho, do escritório onde eu trabalhava, até a estação de trem, pegava o trem, ia até a estação Unicinos e lá pegava mais um ônibus para ir até a Fevale. E quando eu conseguia sentar, conseguir um lugar no trem, era uma festa, né? Não sei se você usa, né, o transporte, usa trem, né, como transporte, mas quem usa todos os dias, sentar, meu Deus, é uma maravilha. E quando eu não conseguia sentar, eu fazia algo que não é muito aconselhável fazer, mas eu fazia, porque eu estava muito cansada, ou porque eu queria ir lendo alguma coisa, material, queria ir estudando, ou porque eu queria dormir mesmo, porque eu dormia bastante no trem. Eu sentava até no chão. Quando eu estava muito cansada e não tinha lugar e não liberava lugar cedo, eu acabava sentando no chão, num cantinho lá encostadinha. E eu me lembro que um dia eu sentei no chão e quando eu vi, e acabei dormindo assim, né? Era um dia bem quente, né? Um dia de verão. Me encostei assim no banco, dormi e eu tinha cruzado as pernas e quando eu ouvi, já tinha dito, né? Estação Unicinos. E eu fui me levantar para descer e eu tinha sentado, né? Dobrado as pernas assim e tinha sentado em cima delas e as minhas pernas não me respondiam. Sabe quando a gente diz assim, dormiu? As minhas pernas tinham dormido.
e eu precisava me levantar, eu tinha que descer para pegar o ônibus. Se eu perdesse aquele ônibus, eu me atrasava para a aula. Aí eu me lembro que eu me segurei assim no banco que eu estava sentado do lado e fui me agarrando naquele banco e eu saí do trem arrastando as minhas pernas, né? Então assim, eu pegava a minha perna, literalmente falando, e fazia ela dar um passo e dar outro passo porque elas não me respondiam, elas estavam totalmente adormecidas. E agora que eu falei isso pra você, isso é engraçado, mas tem vezes que é desse modo que a gente tem que agir. Eu preciso meio que me arrastar, mas eu preciso me mover porque eu não posso perder o ônibus. Eu não posso perder a oportunidade. Eu não posso deixar a minha vida passar. Eu preciso me mover. E Noemi entendeu isso. E quando ela se moveu e ela decidiu voltar para sua terra, porque ela soube que Deus havia abençoado o seu povo e não havia mais fome, não é que ela não sentia mais dor, não é que ela estava bem, mas ela decidiu se mover com dor. E essa é a primeira chave, né? A Débora botou ali, se mova mesmo com dor, né? Não espere tudo passar, comece exatamente como você está. Como você está, é assim que você tem que começar. Porque quando você começa a se reconstruir. Quando você começa a se mover, você começa a se reconstruir. Você vai se reconstruir, mulher, quando você se mover. Você vai se reconstruir quando você se mover para o propósito de restauração. Essa é a primeira chave que Deus está liberando para que você vire e tenha acesso a coisas novas na tua vida. A segunda chave que Deus ele quer entregar para nós é: acredite que é possível recomeçar. A Inês Paula botou se mova mesmo com dor. Exatamente. Essa é a primeira chave, se mova mesmo com dor. A segunda chave é: acredite que é possível recomeçar. Eu sei, mulheres, que existem dores que nos massacram. Existem palavras que nos ferem, experiências que nos trazem muitos traumas, muitas dores, muito sofrimento. Mas no meio de tudo isso, você precisa acreditar que é possível recomeçar. E Noemi acreditou nisso. Ela acreditou que ela podia voltar para sua terra e que ela podia recomeçar a sua vida lá. Eu tenho falado sobre isso, eu falei na live passada, não sei se eu falei na primeira, eu escrevi textos no meu Instagram essa semana e eu vou falar de novo aqui. Você não é a sua dor, você não é o que fizeram contigo, você não é os traumas que te aconteceram, você não é nada disso. Você precisa acreditar que existe a possibilidade de recomeçar. Você tem que começar a pensar nisso e declarar essa verdade para você mesmo. Eu posso recomeçar. Existe essa possibilidade. Existe algo novo para mim. A minha história não acabou. A minha história não acabou. Quando você abriu os olhos nesta manhã e você acordou para essa quinta-feira, significa que a tua história não acabou. Significa que existe um recomeço para você. Se você está respirando, significa que existe um recomeço para você. Se o teu coração está batendo, significa que existe um recomeço para você. E não é tarde. Não é tarde para recomeçar. Noemi entendeu e ela acreditou que era possível recomeçar. Essa é a segunda chave. Eu preciso acreditar que é possível recomeçar. Eu preciso acreditar que é possível sim viver algo novo. Que é possível sim ser feliz. Que é possível sim ter um relacionamento abençoado, ter um casamento abençoado, mesmo que você tenha vivenciado as mais terríveis experiências conjugais. Mesmo que você tenha sido ferida, traída, mesmo que você tenha vindo de um relacionamento abusivo, mesmo que as pessoas tenham mentido para você e aquela pessoa que deveria ser aquela que mais iria te proteger, ela te enganou, te menosprezou. Mesmo assim, é possível recomeçar. Mesmo que você tenha tido as experiências mais terríveis de dor, de luto, é possível recomeçar, porque você está viva. Porque você está aqui, a tua história não acabou. Essa é a segunda chave. A terceira chave é:
crer que existe algo além da dor. Amém? Estão participando ali, a Inês colocou recomeçar, a Daniela colocou recomeçar sempre, quantas vezes for necessário, exatamente, quantas vezes forem necessárias, mas se eu cair, levanta e continua, e se tropeçar, levanta e continua. O recomeço faz parte de quem quer recuperar a esperança. E se nós estamos vivas, se você está viva, é porque você tem a possibilidade de recomeçar. E a segunda chave é: creia que existe algo além da dor. Eu sei que existem momentos na nossa vida que a dor é tão intensa, a dor é tão cruel, ela nos massacra. Tenho falado muito sobre a dor do luto, porque foi uma dor que eu vivenciei 2 vezes. E o Senhor ainda está me curando. A dor do luto é aquela dor que é como se o nosso peito tivesse rasgado e pedaços de nós mesmos estivessem caindo para dentro desse grande abismo. Sem fundo, e aquilo não para de cair, não para de cair, não para de doer. Eu sei o quanto é difícil ter um relacionamento frustrado. Eu sei que a dor do divórcio, ela é humilhante. Se você já viveu essa dor, você sabe que essa dor, a dor do divórcio, é uma dor que nos humilha. Nós nos sentimos fracassadas, culpadas. Mas nós temos que começar a enxergar que existe algo além da dor. Mas eu só vou alcançar este algo que está além da dor se eu usar a primeira chave, se eu me mover na dor. Quando eu começo a me mover na dor, eu vou percebendo que existe algo além da dor. Mesmo que esteja doendo em mim, mas eu estou me movendo para este lugar. Eu não estou estacionada na minha dor. Essa é a terceira chave. Crer que existe algo além da dor. Você pode colocar aí a terceira chave. Paula Mello, seja bem-vinda. Cássio, seja bem-vindo. A Grazi botou assim: passei também quando perdi o meu irmão. E não é assim? A dor do luto, ela se compara a uma pessoa que sofre uma amputação, né? Teve um braço amputado, uma pessoa que teve um braço amputado, ela tem que começar a viver sem aquele braço. O quanto é difícil viver sem um membro do seu corpo. E a dor do luto é assim, é aprender, reaprender a viver sem a presença daquela pessoa. Então ela é massacrante, ela é uma dor muito profunda, ela é uma dor muito intensa. A Ângela botou aí a terceira chave, crer que existe algo além da dor. Estão me entendendo? Dá um okzinho aí pra mim, se está tudo certo, se estão entendendo essas chaves. Nós vamos abrir portas. A Sirlene também está conectada, minha querida. A dor é muito grande, a Sirlene perdeu, né? Em janeiro, seu paizinho, que é o avô do meu filho. E na primeira live eu quase chorei, né? Quase chorei, consegui me segurar, me equilibrar. Uma pessoa muito querida e foi muito repentino. É muito difícil mesmo, e é exatamente essa dor. É uma dor que você não tem mais o que fazer. A morte é aquela dor que você não tem mais o que fazer, né? O pessoal está colocando aqui que está entendendo. Pastora Milena, Ângela. A Grazi botou, foi na dor que segurei na mão de Jesus e hoje não abro mais de meu Pai amado. Exatamente. E é tão tremendo, Grazi, é tão tremendo, mulheres, que tudo isso aconteceu na vida de Noemi. E ela se levantou, né? Acreditou nela, não desistiu dela, da sua vida, não desistiu que ela da possibilidade de viver o novo. É porque a mensagem de que o Senhor havia preparado algo chegou no coração dela. Sabe, mulheres, Deus sempre vai achar uma maneira de falar com a gente. Deus sempre vai ir ao nosso encontro. Deus sempre vai ir ao encontro da nossa dor, da nossa necessidade. Eu quero dizer para você nesta noite, o Senhor está te achando aqui nesta live. O Senhor está indo ao encontro do teu coração aqui. Quem sabe você não planejou estar aqui. Quem sabe você caiu nessa live por acaso. Alguém te mandou o convite. Você nem sabia do que seria falado. Mas o Senhor está te encontrando aqui. Essa mesma mensagem que chegou até Noemi, de que Deus havia
mudado a história, alcançado a sua cidade, dado colheita, dado abundância ao seu povo. Essa mesma mensagem está chegando para você. Era Deus dizendo para Noemi, existe possibilidade, Noemi. E é o que o Senhor está dizendo para você agora, mulher. Existe possibilidade para a tua vida. Existe um novo para você. Mas você precisa virar essa chave. E você precisa entender que existe algo tremendo de Deus para a tua vida, desse Pai maravilhoso. Além da dor, além do sofrimento. Mas você só vai encontrar se você se mover e se você não desistir de você. É o terceiro passo da jornada da esperança, não desistir de você. Para quem está entrando agora, Cíntia, seja bem-vinda, saudade de você. Para quem está entrando agora, essa é a jornada da esperança. Nós estamos vendo hoje o terceiro passo dessa jornada, que é não desista de você. E através da história de Noemi, descrito aqui no livro de Ruth, nós estamos vendo algumas chaves que nós temos que virar para entrar em portas, para abrir portas e nos conectar com um novo. A próxima chave: se permita ter planos, objetivo. Muitas vezes a gente vive tanta dor e tanta frustração e nós nos sentimos tão cansadas de tentar, tão cansadas de não dar certo, tão cansadas de sermos machucadas, tão cansadas de pararmos, de desistirmos. Muitas vezes nós nos sentimos assim tão cansadas, tão sobrecarregadas, que nós vamos vivendo a vida como dá e nós esquecemos de ter um objetivo, de ter um plano, de ter um sonho, de ter um projeto. Mas quando nós lemos aqui na Bíblia sobre Noemi, fica claro, diz: então ela se aprontou para sair de Moabe e voltar para Judá. Ela tinha definido o que ela queria, ela tinha definido qual era o propósito dela. E você precisa definir o que você quer na tua vida, você precisa definir o que você quer na tua história. Se você quer ficar aí sofrendo, vendo, enxergando só a dor, ou se você quer criar possibilidades. Por isso que eu deixei a tarefa das possibilidades a semana passada, para você pensar possibilidades. Quando você começa a pensar possibilidades, começam a surgir objetivos que vão te conduzir ao teu propósito. Então tenha objetivos, se permita ter objetivos, se permita ter objetivos. Volto a repetir para você, o que você quer fazer na sua vida? O que você abriu mão na tua jornada? O que você deixou para trás? Por escolhas suas ou por pressão do outro? Ainda dá tempo de você colocar em prática os planos. Dá tempo de cursar aquela faculdade, terminar os estudos, se tornar uma empreendedora. Ainda dá tempo de abraçar o teu chamado, o teu ministério. Ainda dá tempo de ter as tuas conquistas. E quando você começa a definir objetivos, definir metas, você está caminhando, você está se movendo e você começa a ter um motivo pelo qual acordar. Por isso que é importante você ter objetivo. Para que você não acorde simplesmente, acordei, hoje é sexta-feira, um dia como o outro. Nunca é um dia como o outro se você tem objetivo. Nunca é um dia como o outro se você não se conecta, se você tem propósito. Sempre vai ser diferente. Sempre vai ser diferente porque você vai ter algo pelo que acordar. Você vai ter um motivo. Mas como que eu faço isso, pastora Marcela? Como é que eu tenho objetivo? Comece com coisas pequenas. Vai estabelecendo metas. Vai estabelecendo algumas conquistas diárias ou semanais até você conseguir pensar em coisas maiores e ter a força que você precisa para ter um objetivo maior e para ir atrás deles. Comece com pequenas, se dê algumas pequenas possibilidades de fazer naquela semana, alguns pequenos objetivos. Eu sempre dou um exemplo nas minhas palestras. Quem já ouviu as minhas palestras sabe, porque é um objetivo que combina muito com nós mulheres, né? Arrumar o meu guarda-roupa, e combina muito comigo, porque meu guarda-roupa está sempre precisando ser arrumado, né? Arrumar o meu quarto, porque um entra e sai, às vezes eu não consigo parar para arrumar o quarto. Então eu coloco alguns objetivos.
E isso vai me dando uma expectativa de vida. Eu vou estabelecendo esses objetivos, estabelecendo essas metas, então eu vou tendo um objetivo, vou tendo um motivo e daqui a pouquinho já vou tendo mais força, mais ousadia para ter objetivos maiores, para retomar projetos antigos. Vocês entendem? Então comece a fazer isso, comece a ter mais propósito, comece a exercer esses objetivos, priorizar algumas coisas para que você tenha uma vida com propósito. Começou uma chuva tão gostosa aqui. Gente, eu tô no sítio, eu tô em Triunfo, tá? Tá chovendo aí, começou a chover aí também. A Dani Sampaio, escritora, entrou. Que honra ter você aqui, querida, seja bem-vinda. Diogo Marques, a Veridiana também, Pacheco, nossa querida vereadora em Sapucaia do Sul, irmã em Cristo, que bom te ter aqui, Veri. A Vitória, seja bem-vinda, Vi. Mana. Tá chovendo aí, gente? Aqui começou uma chuva gostosa, bem barulhenta, não sei se você tá ouvindo aí. O meu vô diria, essa é chuva nova. A Ângela botou, não está chovendo em Porto Alegre. Aqui em Triunfo tá chovendo. Foi um dia bem calor aqui e veio a chuva. Então essa é a terceira chave, né? Se permita ter objetivo. A quarta chave, eu falei que era um monte, gente, eu tô com um monte de anotação aqui. A quarta chave é concentre-se no que você pode controlar. A Márcia botou, se avançamos 1% por dia, no final do ano será 365% de avanço. Exatamente! Nossa, que contribuição bacana, Márcia, exatamente isso. Pode ser pouco, né? Pode ser um avanço pequenininho, uma coisinha mínima, mas lá no final do ano foi um grande avanço e eu começo a construir grandes coisas, porque eu vou percebendo que eu posso, eu vou elevando a minha autoestima. Nossa, eu vou entendendo, não, mas eu não tô morta, não, mas eu posso fazer, mas eu posso construir coisas. A Elô botou, em Bento Gonçalves está chovendo, em Bento Gonçalves. A Mi botou, não está chovendo em Guaíba. A Paula Inês botou, Sapucaia não está chovendo. A Ju botou aqui, não tinha visto, tinha entrado, Ju, bem-vinda. Criciúma também não. Olha só, nós temos mulheres de vários lugares, Criciúma, Bento Gonçalves, Sapucaia, Guaíba, Porto Alegre. Da onde você está? Da onde você está conectada aí? Sapucaia, a Leia botou, não está chovendo. Diga aí pra mim onde é que você está conectada. A Ju botou coraçãozinho, querida, que bom mesmo te ter aqui. Certo? Concentre-se no que você pode controlar. É uma chave importantíssima, mulheres. Não adianta nós focarmos a nossa força, a nossa energia, o nosso vigor naquilo que nós não podemos controlar. O que nós não podemos controlar? A escolha dos outros, a postura do outro, aquilo que é externo. Eu só posso controlar aquilo que é interno, aquilo que depende de mim. E Noemi entendeu isso. Ela não podia mudar a história dela, no sentido de voltar atrás, voltar ao passado e impedir que o seu esposo tivesse partido, impedir que os seus filhos tivessem morrido, ou quem sabe não ter deixado a sua cidade e ido peregrinar. Ela não podia mudar. Muitas vezes a gente tem vontade, né? A gente fica pensando, se eu pudesse fazer diferente, eu faria. Quem já pensou isso? Se eu pudesse voltar atrás. O Luciano Garcia está conectado e botou cachoeira. A pastora Ju também está conectada, querida, bem-vinda. E muitas vezes nós queremos voltar atrás. Eu gostaria de fazer diferente. Se existisse a possibilidade de voltar ao passado e mudar algumas coisas, né? Quem não gostaria? Eu gostaria, mas não é possível. Então eu não posso me concentrar naquilo que eu não posso mudar. Mas eu tenho que me concentrar naquilo que eu tenho controle e naquilo que eu posso mudar. O que eu posso mudar? O meu hoje, as minhas atitudes agora para construir um novo futuro. Isso eu posso mudar. E Noemi, ela entendeu isso.
Ela não podia mudar o seu passado, ela não podia mudar o que aconteceu na história dela, mas ela podia mudar a sua postura. E ela disse: eu vou voltar para a minha terra. Estava doendo. Em algum momento, num diálogo aqui com as suas noras, ela diz: não me chame de Noemi, me chame de Mara, eu sou uma mulher amargurada. Ela tinha dor, ela carregava dor nela, mas mesmo assim ela acreditou que podia viver um novo, ela virou essa chave, mesmo assim ela enxergou algo além da dor, mesmo assim ela não desistiu dela e ela se concentrou naquilo que ela podia fazer. O que eu posso escolher hoje é voltar para minha terra e reconstruir a minha vida. Então foque naquilo que você pode fazer, naquilo que você pode controlar, das coisas que dependem de você. Isso é a autorresponsabilidade, certo? Então essa é a quinta chave? Até me perdi, não numerei aqui. A quinta chave: concentre-se naquilo que você pode controlar. E a sexta chave, que tem tudo a ver com esse passo: não desista de você. Não pratique o autoabandono. O que seria o autoabandono? Quando eu me abandono. Como eu disse anteriormente, eu li a frase do Augusto Cury: se o mundo me abandonar, eu suporto, mas se eu me abandonar, é quase que incurável, é quase que insuportável. Não pratique o autoabandono. Se olhe, se ame, invista em você. Tem momentos na nossa vida, mulheres, que nós precisamos parar e nos olhar e nos amar, para que a gente possa amar outra pessoa. Preste atenção, para que a gente possa amar bem outra pessoa, da maneira correta, nós temos que amar a nós. Nós temos que amar a nós primeiro. Parece egoísta, mas eu só vou saber amar se eu me amar. Eu só vou saber cuidar se eu me cuidar. Eu dou um exemplo bem prático, eu falo isso muito para minha mãe. A minha mãe é a principal cuidadora da minha avó, que está com 92 anos, vai fazer 93 anos agora em maio. E a minha avó, ela sofre do mal de Parkinson. E há quase 3 anos atrás, ela teve uma queda, quebrou o quadril, fez 2 cirurgias e ela não conseguiu voltar a andar, né? Então ela está acamada. E a minha mãe é a principal cuidadora dela. E a minha mãe é uma cuidadora fenomenal, né? Ela se doa muito, né? Todo esse tempo ela tem se doado, claro, ela tem ajuda, né? Quando as filhas podem vir, os filhos podem vir, né? Ajudar, e quando não podem vir, mas ajudam de outra forma, mas ela é a principal cuidadora, ela tem se doado, né? Doado a sua vida para cuidar da minha avó, no caso, mãe dela. Mas chegam em alguns momentos que ela está muito cansada, que ela não tomou café ainda, que ela não tirou o pijama, né? Que ela está ali cuidando da avó, que ela não senta para tomar o seu chimarrão, enfim, que ela não faz mais as suas coisas, né? E acaba não se cuidando. Eu digo: mãe, a primeira coisa, né? Eu aprendi isso assistindo um filme que falava de cuidadores, né? Que era uma palestra para cuidadores. E a primeira coisa para um cuidador saber cuidar, a primeira regra de um cuidador é cuidar-se primeiro, porque ele só vai conseguir cuidar se ele estiver bem. Eu só vou poder liberar um amor que vai fazer bem a outra pessoa se eu me amar. Então é muito importante você se amar, você se olhar, você parar tudo que você está fazendo e prestar atenção em você. Mas como eu estou? Será que não é o momento de eu olhar para mim? Será que não é o momento de eu investir na minha vida? Será que não é o momento para eu me cuidar? Eu entendi isso em alguns momentos da minha vida, né? E eu não pratiquei o autoabandono. Eu até me guardei mais, eu até me olhei mais. Eu me lembro que quando eu fui cuidada e aconselhada, logo que eu sofri, que eu tive o primeiro, não, o único divórcio, que eu me divorciei, a pessoa que estava me aconselhando, que estava cuidando de mim, uma pastora, ela me disse assim: agora você precisa se cuidar, é o tempo de você cuidar de você. Não pensa mais em nada, porque passa um monte de coisa na nossa cabeça e a gente fica, né, preocupado com a opinião dos outros, com os julgamentos que as pessoas vão pensar, são tantas coisas. Mas é o momento da gente se cuidar. Então não pratique o autoabandono.
Não se abandone. Se olhe com amor, se olhe com carinho, se levante, invista em você, cuide da sua saúde, eleve a sua autoestima, não se largue, mulher, faça aquilo que você gosta. Eu falo muito isso nas consultorias e nas mentorias, eu desafio as mulheres. E eu digo para elas assim, a tua tarefa essa semana é fazer algo que você gosta, é te dar um prazer. E uma vez me marcou porque uma das minhas alunas disse assim, eu não sei do que eu gosto. Eu vivi todo esse tempo pro meu esposo e pro meu filho, eu até esqueci do que eu gosto. Então eu disse para ela, então se redescubra. Descubra o que você gosta e faça. Aprenda a se dar pequenos prazeres. Então eu já deixei antes um desafio, né? Tenha objetivos. Faça pequenas conquistas durante a tua semana. Agora mais uma tarefa. Lhe dê pequenos prazeres. O que você gosta de fazer? O que é importante para você que você não tem feito? Sueli entrou, seja bem-vinda. Pastor Alexandre Muracava, diretamente de Santa Catarina. Pastor, tá chovendo aí, pastor? Porque aqui tá chovendo. Em muitos lugares não tá chovendo, mas Triunfo, Rio Grande do Sul, está chovendo. Porto Alegre não estava. Se começar a chuva aí, diz, começou a chuva aqui. Aqui tá chovendo bem forte, uma chuva bem gostosa. É uma chuva nova, como diria o meu avô. Para quem está entrando agora, nós estamos falando, essa é a Jornada da Esperança, nós estamos na terceira live, falando do terceiro passo para recuperar a esperança. O terceiro passo para recuperar a esperança é não desistir de nós. E nós estamos estudando a vida de Noemi, a história de Noemi, descrita aqui no livro de Ruth. E Deus tem nos dado algumas chaves para a gente virar e entrar por essas portas e viver um novo. O pastor Alexandre botou ali, não, aqui não está chovendo. Então, quase que só aqui em Triunfo está chovendo, gente. Ele botou sol abençoado de dia e praia, muita praia. Mas que maravilha, né? Que coisa boa. Gente, eu não fui à praia esse ano. Só no Rio, né? Só em Rio, porque aqui tem muito rio. Eu fui só em Rio, não fui à praia esse ano, por incrível que pareça, tô com uma saudade de praia. Esteio, o irmão Rude botou esteio sem chuva. Ok. Vamos ver a próxima chave então. Não pratique o autoabandono. Foi a quinta ou foi a sexta chave? Me fale aí. Corra a sua própria corrida. Que negócio é esse, Marcela? Correr a minha própria corrida. É claro que eu vou correr a minha própria corrida. A gente pode até dizer assim, claro que eu vou correr a minha própria corrida. Mas muitas vezes não é assim que acontece na prática. Espera aí que eu vou explicar. Quando eu corro uma corrida que não é minha, significa que eu estou presa na opinião dos outros, no julgamento dos outros, no que o outro está fazendo. E eu estou, quem sabe, querendo ser como o outro. E eu estou vivendo uma vida que não é minha. Eu preciso me desprender dos outros, do que os outros estão fazendo, do que os outros estão pensando, do que os outros, qual é o propósito dos outros, e eu preciso correr a minha própria corrida, sem me comparar. Nós temos que parar com esse negócio de comparação. Eu costumo dizer que nos comparar é um convite à frustração. Cada um de nós, cada uma de nós, mulheres maravilhosas, temos as nossas habilidades, temos os nossos dons específicos, temos os nossos propósitos, temos aquilo que não é tão bom, os nossos defeitos, as nossas fraquezas, mas também temos aquilo que é bom, as nossas fortalezas, aquilo que é positivo. E nós temos que descobrir isso e pararmos de nos comparar, e pararmos de ficar preso pela opinião dos outros, porque senão a gente não vai se mover, a gente não vai prosseguir, porque sempre vai haver alguém para julgar que não conhece a tua história, eu sei muito bem disso. Sempre vai haver alguém para julgar porque não conhece, ou porque soube de uma história muito mal contada e tirou as suas próprias conclusões. Sempre vai haver alguém para dizer, não, você não deveria fazer assim, você deveria fazer assado.
Mas chega um momento na nossa vida que nós temos que correr a nossa própria corrida, que nós temos que saber o que é bom para nós temos que nos desligar do outro e correr a nossa própria corrida. Sem ficar focado no outro. E Noemi, ela fez isso. Quando ela decidiu voltar para sua cidade, as noras disseram que iam com ela. E ela disse que não precisava ir, porque ela estava decidida a correr a sua própria corrida. Ela poderia ter tido um outro comportamento como uma sogra e ter falado assim: não, você tem que ir comigo, você tem que me ajudar, vocês foram esposos dos meus filhos, agora estou sozinha, eu sou uma viúva, né? Ou colocado uma pressão nela. Pelo contrário, ela liberou as noras para que ficassem e ainda abençoou as noras para que ficassem. Depois uma quis ficar e outra foi, Ruth foi, Orfa ficou. Mas ela entendeu que era ela que precisava fazer. Outras pessoas não vão fazer aquilo que é para você fazer. Tem coisas que você vai ter que se mover sozinho, que você vai ter que se levantar sozinho, porque é para ti fazer. Não fique esperando os outros te ajudarem. Se ajude, se reconstrua, entenda o que você quer fazer e viva o teu propósito. Eu quero um novo, eu quero recuperar a esperança. Então é você que tem que se levantar. Você tem que correr a sua própria corrida. Essa é mais uma chave que nós temos que virar. Dando uma olhadinha aqui nos comentários. Amém? Vamos ver a próxima chave aqui que a gente tem que virar. Veja tudo o que você já suportou e tudo que você já conquistou. Para que você esteja pronto para viver um novo tempo, para recuperar a esperança, para olhar além da dor, para que você consiga ter essa ousadia e mudar a tua percepção das coisas. Algo que você pode fazer é exatamente isso. Respeitar a tua história e se olhar com mais respeito. Olhar para tudo que você já suportou até aqui. Quando vier aquele sentimento de que você não pode, comece a pensar nas batalhas que você já venceu, nas dores que você já suportou, em tudo aquilo que você aguentou firme. Quem sabe chorou, quem sabe se lamentou, caiu, mas está aí, está viva. Comece a listar todas as suas conquistas da vida. Quando você achar que você não é capaz, comece a listar as suas conquistas da vida. Mulheres, tem tanta conquista, você é uma conquistadora, tem tanta coisa que você fez, que você faz, que você sabe fazer e que às vezes passa batido, porque eu estou correndo lá a corrida da outra e eu estou achando que somente ela sabe fazer, somente ela é boa, somente ela supera, somente ela aguenta. Não! Cada uma de nós tem uma história e se nós estamos aqui hoje é porque nós superamos muitas dores, muitos traumas. Quem sabe doa ainda, quem sabe você não alcançou tudo que você gostaria de alcançar, mas você está nessa jornada para isso. Mas comece agora a olhar para a tua história e comece a se respeitar, porque é você que sabe dela. Não existe pessoa que saiba mais da sua história do que você. Pastor Alexandre botou: quero trazer à memória o que me podes dar esperança. Amém, exatamente isso. E quando eu começo a lembrar de coisas que eu já vivi, coisas que Deus já fez na minha vida, situações que eu já suportei, dores que eu já passei, eu começo a me lembrar dessas coisas e começa a surgir dentro de mim uma esperança viva. Se eu já vivi lá atrás, se eu já superei lá atrás, eu posso superar agora. Se eu já encarei lá atrás, eu posso encarar agora. Foi o que Davi fez. Se ele já tinha enfrentado o leão e o urso para defender as ovelhas do seu pai, ele